61/365. Uau! Isso me deixa muito, muito, muito orgulhoso de estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor, dando as nossas primícias. O homem 365, ele nasce com um propósito irrefutável, que é de aproximar o homem a Deus, mudar seu caráter, alinhar sua lei moral com o caráter do homem e transformarmos pela ministração da palavra diária. É um tempo de disciplina, é um tempo de confrontamento, mas é um tempo também de grandes conquistas e prosperidades, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena Aleoa, pai da Sofia, a filha do milagre, pai da Sara, a filha da promessa. Nós somos das comunidades das nações, mas não carregamos uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Vai estar ministrando hoje para a gente. Ele agora está na consagração do Top 307, mas daqui a pouco ele vai migrar para cá para ministrar a palavra. Então vamos estar esse tempo aí aguardando o pastor chegar. Amém? Ontem, na hora da resenha, nós tivemos dois momentos assim muito nobres, né? O que é que nós temos vivido aqui no Homens 365? É um caminho da cruz. O caminho da cruz, que o homem ele se posiciona a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, né? Então a gente viu aqui uma confissão pública, né, de uma negligência de comportamento, né? Mas algo me chamou muita atenção nessa confissão, né? Essa confissão ela estava na área da sexualidade, né? E os dois trouxeram assim uma frase em comum, né? Os dois trouxeram uma frase em comum. Eles disseram assim: Deus, prefiro que me leve do que eu erre de novo. Aí eu guardei, né? E disse: vou ligar para eles depois, vou conversar com eles depois. Aí eu disse: vamos. Aí eu liguei e disse assim: aquela oração lá, aquela frase, vamos refazê-la, né? Aí ele: como assim? Prefiro que Deus me leve do que errar novamente. Aí eu disse: verdadeiramente, você acha que Deus vai lhe levar aquilo que Deus está querendo que você trate na sua própria carne? Né? Você está com essa oração aí, meu irmão, você está fugindo do que Deus está te colocando para que tu resolva. Você está devolvendo a bola para ele. Aí eles entenderam claramente, né? E esse é o nosso jejum, meu irmão. Esse é o nosso jejum genuíno, quando Deus coloca diante de nós a confrontação de tratar a carne, literalmente tratar a nossa carne. Nós não podemos devolver a bola para Deus, que a própria palavra dele diz que ele não coloca fardo maior em nós, que nós não possamos carregar. Então, se Deus está te trazendo uma missão para que você cumpra a missão, mortifique a tua carne, Deus, me mate. Deus não vai fazer isso, amigo. Deus quer que você resolva a sua carne, resolva a sua situação atual, né? É por isso que o nosso símbolo, não sei se você já percebeu lá, a nossa logomarca, ele tem uma ponte. Por trás do Homens 365 tem uma ponte. É de tirar da situação que você se encontra e te levar para um outro lugar.
né? E que esse lugar seja na cruz de Cristo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, onde o pecado já não te persegue mais, onde o domínio está sobre ti, né? O controle está sobre ti, porque o Espírito Santo de Deus está sob o controle da minha e da tua vida. Essa é um alicerce muito forte para nós, né? É o entregar o verdadeiro jejum a Deus, né? Não é só o jejum de alimento, né? Eu vou me abster daquilo que eu gosto, do meu prazer, mas é os olhos, a concupiscência dos olhos. Olha o que é que Deus diz, né? Os teus olhos geram desejos que contaminam a tua carne. Então tu tem que sacrificar, meu irmão, esse teu olhar. Tu tem que sacrificar o desejo carnal que está sobre ti, né? Deus está colocando um cenário diante de ti para te aprovar. Deus é um Deus de correção, é um Deus de amor e de justiça. Ele corrige aos filhos que ama. Eu amo essa frase, Deus corrige aos filhos que ama. Então, para você se sentir amado do Pai, você precisa se permitir ser corrigido por Ele. Se permitir ser corrigido por Ele. E quando nós nos rebelamos nesse princípio da correção, meu irmão, nós não aprendemos a ser homens em sujeição. Então, se nós não aprendemos a não se sujeitar a Deus, nós não vamos nos sujeitar a homem nenhum, a esposa, a nada. Nós somos homens orgulhosos, presunçosos, autossuficientes, arrogantes. E deste lugar, eu próprio te confesso que eu já saí. Eu não quero voltar para lá. Eu não acho legal voltar para lá. Porque é uma vida de isolamento, meu irmão. É uma vida de isolamento. O homem que se coloca nessa posição carrega uma vida de isolamento, porque ele é o Senhor dele. Ele é o Senhor dele, né? Então isso não é legal. Não é legal. É um convite assim que eu te faço para que você carregue esse discernimento espiritual, né, do que Deus quer para a tua vida, né? Te revelar, mostrar aquilo que ainda precisa ser tratado em você. Aquilo que ainda precisa ser cuidado em você, né? O pente fino, eu gosto muito de usar metáforas, né? Nós precisamos carregar um pente fino da moral, né? É aquela mentirinha, quando a pessoa, você está no ambiente de trabalho, diz que eu não estou, ligo depois. Meu irmão, faz uma semana que tu disse que ligava depois e tu não ligou até hoje. A gente tinha que ter a vergonha disso, né? Aí eu aprofundo mais ainda, você como pai, no seu relacionamento com seus filhos, né? Você, o filho, pai, vamos brincar. Aí o que é que o pai fala para o filho? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Meu irmão, faz um ano que o teu filho te chama para brincar e você fala daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. E você não honra o pedido do teu filho. O que é que você está criando no coração dessa criança? O que me chama mais atenção nessas distorções é a perseverança do filho, de ficar pedindo ao pai. Um pai que negligencia um coração de um filho. Eu estava conversando um momento com o Rômulo, né? E um dia ele deu um grito lá na filha dele, né? E ele ficou muito magoado com essa situação e tal, né? Conta da história lá do salsicha lá, do cachorro, né? E eu vi aquele testemunho dele. Sempre que eu escuto aqui os testemunhos e Deus me dá um discernimento, eu
me permito me colocar à disposição, né? E assim eu fiz, foi muito acolhedor, tal, mas ali eu fiz uma pergunta para ele. Meu irmão, você como pai, como é que você vai ter o coração da sua filha se você não ama o que ela ama? Se você não gosta do que ela gosta? Se você não pactua com o que ela pactua? Cara, tu tem que se esforçar. É sobre esses caminhos que nós precisamos fazer, nós como os homens. Nós, homens, geralmente entramos na zona de conforto e queremos fazer aquilo que nos é agradável. Mas nós não fomos feitos por Deus para fazer aquilo que nos é agradável. Nós somos feitos por Deus para fazer aquilo que tem que ser feito. Juventus, por que tu fala isso com tanta autoridade? Porque ele deu uma terra prometida. Ele não disse que ia ser fácil a conquista. Simplesmente ele deu uma terra prometida. Mas no caminho dessa terra prometida, meu irmão, teve escassez, teve fome, teve sede, teve gigantes, teve inimigos mais fortes do que o seu exército, teve todo tipo de adversidade que você possa imaginar. E a terra da a metáfora da terra prometida, meu irmão, a Canaã de Deus, você sabe quem é a Canaã de Deus? Você tem noção de quem é a Canaã de Deus? A Canaã de Deus somos nós. Nós somos a Canaã de Deus. Nós somos a terra prometida. Mas nós temos que vencer os gigantes que se colocam aqui diante de nós. Nós temos que vencer os gigantes internos que estão dentro de nós. Nós temos que conquistar. E a palavra profética que vai nos levar a conquistar a terra prometida é simbolizada por Josué. Ele é o Espírito Santo de Deus. O simbolismo real daquele momento, para nosso entendimento de hoje, é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar à terra prometida, que vai nos levar a conquistar aquilo que Deus já definiu para nós como promessa. Mas nós não podemos baixar a guarda, porque temos que fazer o que precisa ser feito, e não simplesmente o que é bom e agradável para nós. Eu uso essa máxima, meus amigos, extraído assim, verdadeiramente da conquista de Canaã para os meus negócios, para a minha fábrica. Todos os nossos funcionários entendem que eles não têm que fazer o que é bom, o que é fácil. Eles têm que fazer o que tem que ser feito. É inegociável isso dentro da nossa empresa, da nossa fábrica de bolo. Tem que ser inegociável, Fernando, no teu escritório, com a tua equipe de advogados. Se tem que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, não importa. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que tirar o pessoal da zona de conforto, com a convicção de fazer o que tem que ser feito, e não o que é agradável para eu fazer. Se eu for fazer o que apenas é agradável para mim, meus bolos não vão passar da nota 5. Então, é a média. E da média para baixo é medíocre. Nós não podemos ter produtos medíocres e nem pessoas medíocres ao nosso redor. Se a gente não conseguir levar essas pessoas para um patamar de bom e ótimo, meu irmão, o que nós estamos fazendo das nossas vidas? Porque Deus, pastor Davi Herculano, porque Deus, ele é o Deus que nos promete uma terra de abundância que emana leite e mel. Nosso alvo é uma referência muito alta daquilo que Deus quer para nossas vidas. Pastorzão, a sala está com o senhor, seja muito bem-vindo. Amém. Beijão no coração. Tenho só 10 minutos. Vai. Paz e graça a todos, que bom ter vocês aqui. Desculpa aí o atraso, a gente estava em consagração com os legendários e a gente está orando.
São 320 homens que vão subir a montanha fazendo. Você que não subiu, em nome de Jesus, um dia você estará conosco. E são mais de 250 homens subindo. Acho que a gente vai ter quase 600 homens na montanha dessa vez. É um avivamento de Deus. Um monte de homens saindo para orar, para encontrar Jesus. Irmão, só Deus pode fazer algo assim. Por isso que eu demorei um pouquinho. Eu estou assumindo esse compromisso aqui com o Homem 365, de estar todas as sextas-feiras, né? Bloqueei minhas sextas-feiras para estar aqui participando do que Deus está fazendo. Eu quero trazer uma palavra para você sobre ser conduzido por Deus, orientação divina, né? Todo mundo quer direção, mas poucos querem dependência. Nós queremos a direção, mas não nos submetemos à dependência de Deus, né? A gente está num tempo onde a gente é localizado e se localiza facilmente, onde a gente encontra a direção fácil, porque a gente está no tempo do GPS, do Waze, do Google Maps. Eu ainda sou do tempo do guia 4 rodas. Quem tinha um guia 4 rodas aí, irmão? Confessa a idade aí, né? Guia 4 rodas. Quem é do tempo, a Carol está aqui comigo, minha esposa. Ela está dizendo quem tinha como chat GPT a enciclopédia Barça. Irmão. Nós somos de uma geração que não tinha as facilidades. Glória a Deus pelas facilidades, né? Então, a gente sempre tem esse senso de uma localização, de uma procura, de uma busca, né? Nunca houve tanta gente perdida na vida, com tantas inteligências artificiais que nos fazem se localizar. Porque quem nos acha, quem nos aponta, quem nos direciona é o Espírito de Deus. Se você quer direção na vida, você tem que aprender a ser dependente. Você tem que deixar ser governado pelo Senhor, né? A palavra de Deus no Salmo 23 diz, Davi diz que ele me conduz às águas tranquilas. Às vezes você quer a tranquilidade, mas você não quer se deixar ser conduzido. Você quer ir, você quer buscar da sua forma, do seu protocolo, da sua mentalidade. Nós precisamos deixar o Senhor nos empurrar. Nós temos que deixar, se precisar, nos arrastar. Mas não é isso que a palavra diz. O Senhor não me empurra. O Senhor não me arrasta. O que a palavra diz é que o Senhor me conduz. Conduzir é ir à frente. Conduzir é ser um modelo a ser replicado, a enxergar Jesus e replicar quem é Jesus. A condução é muito mais do que um apontar. Fala de um relacionamento, fala de ouvir a voz, fala de confessar que estou perdido, fala de se render, né? Deus apenas não quer mostrar o caminho para nós, Ele quer caminhar conosco. Ele quer estar junto conosco. E essa é uma boa notícia. Se eu fosse você, eu se alegrava por isso. Deus quer estar conosco. Ele é o caminho e Ele está no caminho conosco, né? 1 Timóteo 4,13 diz que a gente deve se dedicar à leitura das Escrituras, que deve ser fácil a exortação ao ensino. Se você quer ser conduzido, se você quer ser apontado, direcionado às águas tranquilas, conduzido a isso, você precisa de clareza espiritual e para isso você precisa ser conduzido pela palavra de Deus, mergulhado, deixar a sua mente se ajustar à palavra, silenciar a confusão mental, afinar a sua sensibilidade espiritual. Um coração cheio de ruídos, uma mente cheia de dúvidas, dificilmente vai reconhecer a voz de Deus.
E você foi criado para reconhecer a voz de Deus. Você tem no DNA, o DNA do Criador. Então, você foi chamado e está no seu DNA decifrar a voz, a voz de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, saindo todo ruído, todo, todo pensamento duvidoso, de descrença, e sendo ocupado a tua mente, a tua atenção com a certeza da palavra. Por isso que a Bíblia nos ensina, medita na palavra dia e noite. Essa palavra que você recebe agora pela manhã é uma palavra que é para ser meditada. Como os animais que ruminam, mastigam e engolem o alimento, depois colocam para fora para mastigar e engolir novamente. Esse tem que ser o nosso processo com a palavra. Essa palavra tem que ser meditada para que ela nos conduza, para que ela nos leve e arranque de nós o fruto, né? O propósito, porque uma palavra lançada, ela não pode voltar vazia, ela não pode voltar sem o cumprimento. O momento é de se aprofundar na palavra, não é deixar para depois, irmão, é agora, é agora. Eu acabei de falar, chegou a minha hora, eu acabei de pregar isso agora. Chegou, não é hora mais de cogitar entre dois pensamentos, cochear entre dois caminhos, não é hora de dúvida, é hora de mergulhar na palavra, é hora de começar hoje, é hora, sabe, de decidir fazer o que é certo. Não é hora de dizer, quando as coisas melhorarem. Ei, irmão, tem horas que nada melhora, e só vai melhorar quando você se posicionar a ser conduzido por Deus, a deixar Ele ter o governo. É no meio da confusão, é no meio do problema que Deus manifesta a sua direção. Novos caminhos exigem novos padrões, novas conquistas exigem novos comportamentos. O texto que de Deus fala que a gente não deve se alinhar a padrões antigos. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas para trás. Ele está dizendo, olha, não se alimente de padrões antigos, que vão sufocar a sua criatividade, que vão sufocar as promessas de Deus. Mas olha para o alvo, olha para o que está à frente, olha para o que você vai, viver. Porque Deus não guia atrás, Deus guia na frente. Deus vai à frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os seus anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Aleluia! Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eita, Jesus, já dizia a profeta Cassiane. Padrões antigos são o quê? Mentalidades limitadas. Irmão, você não nasceu para limitar a sua mentalidade. Você nasceu para sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Medos antigos não podem te paralisar. Medo não é uma unção dos céus. Deus te ungiu com ousadia, coragem e equilíbrio. Feridas não tratadas não podem ter mais na tua vida. É um homem resolvido. O homem 365 é lugar de homens que um dia foram feridos, mas que hoje são curados em nome de Jesus. O teu melhor tempo não cabe conforto espiritual, irmão. Nós aprendemos a andar desconfortável no meio do desconforto, porque é o desconforto que nos faz crescer. E nós não vamos parar de crescer. Deus está nos conduzindo. Ele está nos levando para territórios novos. Ele está expandindo as nossas conquistas. Ei, acabou o teu tempo de sobreviver. Chegou a hora de avançar. Aperta um botãozinho aí em você e diz, tô ligando o modo avanço. Modo avanço com fé. Acabou o tempo de sobrevivência. Entrou no modo avanço. No modo avanço de avançar com fé, de avançar com determinação e de unção.
no Senhor, sabe? Eu estou pregando hoje sobre direção, ser direcionado por Deus, sabe? Ninguém direciona melhor do que a palavra e do que o Espírito Santo. Moisés, Josué, eles dizem algo poderoso na Bíblia. Ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não for, eu não irei. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade de dizer: sem a tua direção, eu não me movo. Sem a tua direção, eu não avanço. Eu prefiro ter a clareza da direção do que o Senhor me dá o mapa, o Senhor anda comigo, o Senhor ajuda quem pede orientação ao Espírito Santo, sabe? Dentro de você, você tem mais do que um GPS, um Waze, um Google. Você tem um Espírito Santo. Esse é o GPS divino, né? É o Espírito Santo que impede Paulo ir para a Ásia Menor e manda Paulo passar a Bitínia, Paulo ir para Filipos. É o Espírito Santo que manda Jesus para o deserto. É o Espírito Santo que direciona. Deus não te dá só direção, ele te dá discernimento para cada passo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você está entrando e fazendo escolhas certas. A escolha é ser direcionado por Deus. E quem é direcionado por Deus entra no tempo do favor. Eu profetizo o tempo do favor de Deus sobre a sua vida e a tua casa, no nome de Jesus. O tempo em que você entrou de grande favor e de grande manifestação de Deus. O favor de Deus não vai eliminar o processo. Lembre-se do que eu preguei esses dias. Sem processo, sem promoção. O processo não é para te matar. O processo é para te promover. E é o favor de Deus que nos sustenta no processo. É o favor de Deus, foi o favor de Deus que sustentou Jesus bem 40 dias no processo do deserto. Foi a falta de direção de Deus que fez com que 11 dias se tornassem 40 anos no deserto para o povo de Deus. Porque eles foram guiados pelo passado, desejando o quê? Desejando voltar para o Egito, cogitando em dois pensamentos, fez com que 11 dias se tornassem 40. Em nome de Jesus, a direção de Deus vai abreviar o tempo, vai te promover para aquilo que Deus tem para a sua vida. Segredo para ser guiado por Deus: ter os olhos fitos nele. Não tirar os olhos da promessa, não tirar os olhos do que Deus profetizou sobre a sua vida, não tirar os olhos da palavra. Ser firmado na rocha é outro princípio para você ser direcionado por Deus. Firmado na rocha. Ele é o caminho, ele é a rocha. Nossos pés não vacilam se nós estamos firmados nele, se nós estamos fundamentados nele. Os ventos fortes podem vir. No máximo, a gente se curva ao Senhor, mas a gente não vai ser quebrado pelas tempestades da vida. E ter um coração confiante, confiando na capacitação divina. Quem confia na direção de Deus não precisa entender tudo, só precisa viver o processo, sabendo que isso vai chegar numa conclusão proveitosa e abençoada para a sua vida, sabe? Eu quero liberar isso sobre a sua vida, eu quero liberar essa capacidade de ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Amém. tomar direções inspiradas pelo Espírito Santo, ter um olhar alinhado ao que Deus aponta, ter os pés firmados na rocha, sabe? Eu quero declarar sobre a sua vida que a voz do Espírito Santo vai ficar clara, né? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, o que não vai guiar não é mais os nossos olhos, mas são
os nossos ouvidos espirituais. E eu quero, Pai, ativar a sensibilidade espiritual dos meus irmãos aqui. A capacidade de ouvir a voz de um bom pai, a capacidade de enxergar além das circunstâncias, de enxergar o pano de fundo, de enxergar o movimento espiritual, discernimento, de perceber ambientes, pessoas. Seja ativado agora espiritualmente, para que você seja conduzido pela voz de Deus, pelo apontar do Senhor. Eu quero ativar você para não ser guiado e movido por impulsos, mas ser governado e gerido pelo Espírito Santo. Eu declaro a direção de Deus sobre a sua vida, eu declaro a clareza de Deus sobre a sua vida, a ousadia vindo de Deus sobre a sua vida. Que se cumpra na tua vida toda a palavra de Deus, toda a profecia de Deus venha ser vivida na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não mais pelas suas emoções, e não mais pelo seu passado, e não mais pelas circunstâncias atuais. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Se você Amém. concorda com essa palavra aí, meu irmão, Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Entrei atrasado, Amém. mas acabei no Glória a nome. Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, 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 graças a Deus. Amém. Pastor, que palavra abençoada, pastor. Meus amigos, 6h32, se você tiver que sair para deixar a criança na escola, no trabalho, fique muito à vontade. Se você puder ficar mais um tempo conosco, né? É a nossa hora da resenha, a hora dos comentários, dos testemunhos, de algo que Deus tem feito muito bem aqui, o Homens 365. O pastor deixou umas chaves aí poderosas, viu? Meu Deus, nunca teve tanta gente perdida na vida, com tantos recursos disponíveis de direção. Uau. Hoje a palavra do Homens 365 foi com o pastor Davi Herculano. A palavra de Homens Deus... 365 foi com o pastor Davi Herculano. Eu queria... Pô, tá ligado aí, pô, teu microfone. A palavra de Deus é a condução primária para a tua vida. Uau! Silenciar a voz externa para vivermos a voz de Deus. Padrões antigos são mentalidades limitadas. O Espírito Santo é uma condução na tua vida. Meus amigos, muitas chaves aqui que o pastor deixou para nós. Isso aqui, só essa mensagem aqui já é o manual de conquista aí para essa semana inteira, para esse mês inteiro que chegará aí de fevereiro. Nós colocamos em prática 10% todo esse conhecimento que foi lançado sobre nós. Salles, levantou a mão, Salles. Sem áudio, Salles. Sem Um áudio. irmão que estava falando aí e acabou cortando aí. Eu levantei a mão porque eu vou precisar sair, vou passar o dia hoje junto com a minha sogra lá no hospital, quem vai ficar cuidando dela hoje sou eu, e eu já vou ter que sair. E eu queria pedir oração pela vida dela, Neide Rosa Brasil, que ainda não se chegou num diagnóstico, né? E foi falado lá na consagração que quando se chega num diagnóstico é que a gente consegue ver o propósito e aquilo que o Senhor vai fazer, né? E ela ainda não chegou nesse diagnóstico. Eu também queria pedir oração, porque já é o 4º dia com a loja fechada, sem energia, e a Enel não vai ligar, trocar o meu quadro. Eu já estou 4 dias aí sem faturamento, e eu estou precisando receber a cabeça do Liga Senhor. aí para o pastor Flávio. Já fiz isso ontem, pastor. Já fiz isso ontem. Tá. Já fiz tudo que eu podia fazer. Já falei com quem eu poderia falar, mas mesmo assim a Enel não atende. Eu queria pedir a intercessão dos irmãos aí, viu? Muito obrigado. Obrigado, pastor, pela palavra maravilhosa que o senhor deu.
Vamos orar agora, irmão. Vamos orar agora. Salles, Senhor. Salles, não tem como negociar com o vizinho teu para você usar a energia do vizinho enquanto não liga e você pagar a energia do vizinho. Veja essas opções lá, Uhum. viu? Certo. Tá bom. Boa ideia. O nome da tua sogra, Salles? Neide Rosa Brasil. Neide. Ó, tem um irmão que está oferecendo um gerador aí, ó. Ô, glória. MJ Ferragem. Quem é o MJ Ferragens? Amém. Amém. Excelente. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Obrigado. Santo, tu que és o revelador, Espírito Santo de Deus, traz ao conhecimento dos médicos o problema de saúde que está sobre o corpo físico da dona Neide, Pai. Revela-o, Pai. Traz o sintoma, deixa claro o diagnóstico do sintoma, Deus. Não deixa isso em oculto, Pai, para que a família entenda claramente o que precisa fazer, o que os médicos precisam fazer para trazer cura para essa vida, Deus. Em nome de E Jesus. dar o discernimento claro do que está acontecendo. Essa demora, esse diagnóstico que não chega, o que está querendo nos revelar, Pai, diante dessa situação, para esta casa, para essa família. Mas nós pedimos também, Deus, a cura dela, porque a tua palavra diz que levantamos mãos santas sobre os enfermos e eles serão curados. Traz a cura imediata dela, no nome de Jesus. O teu amor, a tua bondade seja sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, Pai. O sangue de Cristo lavando eles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Salles, a resposta aí da energia da Enel, o gerador já chegou. Agora já é para celebrar. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Pastor Obrigado. Gleison. Glória Pastor a Gleison, Deus. por favor, Pastor Gleison. Levantei a Tchau, mão aqui. Que bênção. Deus trazendo provisão agora pela manhã, respostas. Ao Mais vivo um e a dia. cores, viu? Ao Ao vivo vivo. e a cores. Esse Mais é o uma mover do vez. Espírito. É dessa forma que Deus faz. O pastor falou sobre conexões, a geração que tem o maior nível de conexão já de existência. E hoje realmente a gente tem visto, a gente enfrenta isso na família, enfrenta isso na empresa. Pessoas que estão presentes, mas não estão conectadas. Aconteceu agora na oração anterior. Estava conectado ali, mas não saiu nada, não funcionou, né? Então, eu cheguei para o meu filho, Davi, e disse, Davi, filho, não basta a gente ser pai e filho, se nós não tivermos uma conexão. Uau. Porque a conexão, nada acontece no mundo se não tiver conexão. Nada. Uma venda não acontece se não tiver conexão. Uma árvore, ela não nasce, a semente tem que estar conectada na terra. E a nossa vida, se nós não estivermos conectados com o Senhor, nada prospera, nada flui, nada acontece. Então, não basta a gente ter apenas uma família, nós precisamos nos conectar. Não basta a gente estar em uma função, um título, e não se conectar, e não se posicionar, não ser intencional. Então, é tremendo, pastor Davi. Obrigado por essa palavra, tremendo. Amém, meu irmão. Obrigado. Elielson. Bom dia a todos, paz e graça. Bom dia. A palavra aqui que mais marcou aqui, o pastor deixou, foi todos querem a direção, mas não querem a dependência, né? Isso é muito forte. Mas eu quero falar sobre algo que eu aprendi ontem ainda, né? É sobre a oração correta, né? Ontem eu aprendi que eu estava fazendo uma oração errada. E muitas coisas nós não estamos recebendo porque nós oramos errado, né? Eu disse que pedis e não recebeste porque pedires mal. E Deus é tão bom que mesmo você ali, Senhor, é assim, assim, e chorando, clamando, mas Deus, não vou te dar porque isso aqui não é o certo, né? E eu orava para quando, se fosse para mim voltar a ser o velho homem, né? Que Deus me levasse. E isso eu descobri que
através do nosso líder aí, o Juvencio, que isso é uma oração errada, né? E realmente, quando ele falou, assim, clareou para minha vida, né? Porque a gente torna o filho mimizento, né? Nós como pai, é como se você tá ali capacitando seu filho, dizer, filho, daqui, o caminho é isso, vá por aqui. Você, não quero, pai, eu vou ficar por aqui mesmo, não, deixou aqui, sabe? Deus coloca você à prova ali para você ser aprovado, né? E você fica mimizando, né? Não vou. E eu mudei essa minha oração, né? Senhor, que a minha carne seja mortificada mesmo, né? Que eu esteja aqui, que eu esteja no ambiente certo, com as pessoas certas, né? Para que eu possa ter a clareza do que o Senhor quer para mim, né? E quando eu não estiver sabendo discernir, vai chegar um homem de Deus ali, um filho, para me mostrar o caminho, né? Como aconteceu ontem, né? E eu quero agradecer, João, mais uma vez, você, como sempre, nos orientando, nos conduzindo, né? E nos trazendo para perto cada vez mais, nos ensinando com o testemunho, né? Você e o pastorzão aí, né? E é isso, só complementar com essa oração errada que eu fazia, né? Senhor, me leva. Descolamos da Rapaz, merenda ontem nós dois, não foi? Eu tô nesse mesmo barco, eu acho que tu aprendeu comigo. Eu digo, Senhor, se for para eu escandalizar o teu evangelho, me tira antes. E eu não faço essa oração, e assim, se a gente for partir para essa ótica, Davi orava muito errado, viu, irmão? Porque Davi Não, mas pedia o para contexto é matar os outro, inimigos. pastor. O contexto é Né? outro, pastor. Então, mas é Ele porque ele estava. está falando, aí eu estou dizendo assim, essa mesma coisa que eu oro, mas eu oro não só para que ocorra mesmo, se Sim. for para eu escandalizar o evangelho, se for para eu negociar o que Deus me deu, mas também eu oro para mim, para eu entender a seriedade do que eu carrego, os valores. Hoje eu caí, ainda é muito, vai custar muito caro, é diferente do primeiro ano que eu caminhava com Jesus. Hoje custa uma família, hoje custa uma mulher fiel, 27 anos de casado, hoje custa um ministério de 10 anos, hoje custa uma igreja, hoje custa o Legendários, ou o custo. Então, eu tenho que entender, quando eu oro, o valor disso, entendeu? É muito caro, é tão caro que eu prefiro pagar com a minha vida do que perder, entendeu? A Mas percepção. Ele ligou para mim, foi Elielson ontem, carinhosamente, para como- poder nos ajudar nisso aí. É como o João falou, é sobre o contexto, né, pastor? Tanto que ontem, quando eu cheguei para minha esposa, eu disse, amor, eu, sabe assim, ficou muito claro para mim, né? É realmente sobre o contexto aí. E aí, quando eu falei, ela disse, não, você tem que começar a orar, tem que continuar com essa oração aí, tá errado. Tá certo mesmo. Não vem me dar Mulher tá trabalho não, aqui, certo. se eu botar seu relhão, pode ir mesmo. Olha, entrega na mão de Deus e não se posiciona. Ou vantagem. Olha, eu só quero dizer uma coisa, que a hora da resenha tem patrocínio. Ver Prime, a melhor ótica do Ceará. Tá? Amém, Então amém, aqui é V Prime, patrocínio, hora da resenha, Homem 365. Amém. Tá esquecendo da rede, né, pastor? Não estou esquecendo da rede. A rede eu acho que eu mais fiz propaganda, que espírito de inveja é esse, irmão? Cadê minha rede, pastor? Rapaz, Do doutor também. a minha rede, a minha esposa desarmou ali, os cachorros tomaram conta da varanda, eu estou fazendo a live da sala hoje. A rede é tão boa, mas que eu não consigo pregar, dá vontade de dormir. Aí não dá para fazer a live nela, não. É igual aquele nosso amigo legendário, né? Que perguntou para a esposa, meu amor, o que que você quer que eu faça que lhe agrade? Aí ela disse assim, pare de respirar. Levantou a mão, Bernardo. Sim. Eu quero aproveitar aqui o momento da resenha para contar um testemunho, honrar a vida do pastor Júnior Mota aí. Camisa bonita, meu irmão. Que foi um cara o melhor do Nordeste, né, pastor?
Mas eu não Honrar, sei se eu concordo, não, que a gente apanhou demais. honrar, Ainda tô dolorido. O que vale é torcer, pastorzão. Honrar a vida do pastor Júnior Mota, porque assim, ano passado, quando eu fui servir a minha primeira vez, e eu estava num momento bem complexo na minha empresa, estava fazendo uma transição lá do meu superior que tinha sido desligado, e choveu de reunião justamente na hora de ir de subir a montanha, né, do dia do legendário. E o pastor Júnior Mota me abraçou e disse: não, você vai subir, nós vamos dar um jeito. Me conectou com Agliberto, com o Salles, e eu consegui concluir a reunião no dia do evento, né? Me deram um jeito lá, eu consegui concluir a reunião. E aí eu quero honrar a vida deles por isso, né? Por ter me apoiado, por ter me abraçado. E ontem, lá na empresa, eu estava em São Paulo, numa convenção geral da companhia, e eu fui promovido ontem. Glória a Deus. Deus honrou aí a minha vida. E eu tenho certeza que o meu posicionamento, como o pastor disse, acreditar no novo tempo e não negociar em servir a Deus, isso foi total diferencial, hein? Amém. Trabalha com o quê, Bernardo? Feliz por Eu sou supervisor de vendas regional da Dori e agora eu fui promovido para gerente regional. Uau! Glória a Parabéns, Deus. amigo. Parabéns. Glória a Muito Deus. feliz. Amém. É o, Pastor é João, o cara do amendoim, meu amigo. É o cara do amendoim. Fornecimento de amendoim. É isso, é isso. Eu quando eu posso, eu mando também uma... Não pode falar, não, tá certo? Eu ia falar demais, deixa quieto. Ou eu falo. Manda pro top, vai ter que mandar pro top, já comprometeu. Não, Manda pro top. é pro MRE mesmo. Eu contribuo lá com o MRE mesmo, mas eu não posso falar, Amém. não, para ficar calado. Obrigado, meu irmão. Patrocínio da Dori. Amém. Amém. Tá aí. Semeou, tá colhendo agora. O pastor Amém. Gil Mota está aí? Ele Comeu tinha levantado Dorinho, a mão, fome tá aí? sumiu. Tô aqui, Ei, Gil. Juvencio. Tá aí? Tô Diga aqui, lá, meu irmão. Juvencio, Oi. eu queria pedir oração aqui. Você sabe, ó, eu compartilhei com você ontem, né? E os homens nos ajudassem para minha casa, minha família. Quem está precisando de um milagre de vida, Qual é o nome da tua filha? Maristé. Marista, ela tá grávida e tá com complicação na gravidez, é isso? Na verdade, a gente fez uma FIV, né, minha esposa, né? Primeiro filho ainda, primeira tentativa. E ontem a gente foi no médico e ele acha, supositivamente, ele não fluiu. Mas só que não deu negativo total, ainda tem uma esperança, né? Eu estava muito triste, liguei para o Juvencio ontem. E ele me deu uma palavra que dá vida, né? Tem milagre para acontecer. Amém. Segunda-feira a gente vai retornar, fazer o ultrassom. Vai chegar o tempo certo. Eu vou orar por você para Deus tirar a unção do capote de você. E o que é usando capote? Tô fraco. Misericórdia. Mas... Eu gosto da vida, vai te achar graça. Só para resenha, no primeiro MMI que eu fiz, mas, meu irmão, guarda teu coração, assim, o próprio Juvencio é testemunho, o Lucas, doutor Lucas é testemunha. Então se guarda com a tua esposa, vive o processo, aproveita nesses momentos difíceis para ser mais unido com a tua esposa, para se aprofundar no amor, no propósito, de orarem juntos. Irmão, vai acontecer, num tempo vai acontecer, né? Então vai chegar a sua hora. É a palavra que eu dei lá nos legendários, é chegado minha hora, né? Minha hora chegou. Então vai chegar a sua hora. Se não for agora, amém, mas vai chegar a hora, pode ter certeza. A do Juvencio veio depois de 20 anos, chegou a hora depois de 20 anos. A minha afilhada Sofia, né? Então vai chegar a sua hora, tá? Então descansa. Nós profetizamos fertilidade sobre a sua esposa.
Eu retiro de ti a unção do capote. Amém. Libero sobre você a unção de Ananias, né? Em nome de Jesus. Então, você tenha até por meios normais, em nome de Jesus, que contraria a medicina. Amém. Mas nós oramos por esse óvulo, né, que foi implantado, né, e que ele ainda, se há 1% de chance ainda de dar certo, nós declaramos, porque seu filho ou sua filha, a palavra de Deus diz que o Senhor já conhece antes mesmo de ser concebido. Então, já é conhecido do Senhor e na hora devida vai ser liberado. Eu oro pela tua vida, pela da tua esposa, que Deus guarde o coração e a mente de vocês, que a fé de vocês se torne uma fé inabalável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para testificar, pastor, dependendo de... eu precisei passar por tudo isso desde o começo, questionei muito o Senhor, mas eu entendi, Deus falou bem claro comigo, que eu precisava aprender a cuidar de uma mulher. Eu não tinha sensibilidade, eu não aprendi isso. Então, eu me questionava, Senhor, por que passar por tanto isso, um momento que eu não tinha condições financeiras, e um contexto de coisas, né, é muito forte. Você vê que é muito difícil para a esposa, o procedimento não é simples, é bem complexo. E eu entendi que eu passei a olhar para minha esposa como deveria desde o começo do casamento. Eu não vi isso na minha casa. Eu não vi aquele cuidado. E eu sei que Deus faz todas as coisas. Eu recebo em nome de Jesus. E a unção do capote está retirada em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai aprender a fazer menino em pé em cima de uma rede. Profeta de pedreiros. Sabe não como é que faz menina em pé em cima de uma rede? É só desarmar, macho. Bota ela no chão. Bota a rede no chão. Bota ela no chão, bota ela no chão. O senhor foi ensinar, pastor Davi? Tem deixado ele falar, pastor. É porque eu tenho medo dele se quebrar. Pode cair. Querer inventar coisa, né, pastor? É isso aí, amém, meus amigos. São 6h52 já. Gratidão por tudo que Deus tem feito. Eu tenho que ir embora, que daqui a pouco meu personal começa a me ligar aqui. Eu tô com um personal chamado Júnior Mota. O cara tá botando pressão em mim. Todo dia ele manda mensagem. Aí, não vai pra academia, não? Rapaz, o homem tá botando moral em mim, macho. Tu é doido. De um parceiro desse aí, viu? Pois é, então bora. Desse jeito. É só se juntar. A gente tá nesse jeito, um empurrando o outro. Pastor Gleicinho, é muito fácil para o senhor. É só o senhor sair lá do Conjunto Ceará e vir aqui para o Iguatemi. É bem pertinho. É bom que é perto, né? É bom que é perto. Já vem correndo aquecendo. Rapaz, é nessa pegada, viu? Ali é o dia, viu? Aí, apareceu. Olha aí. Vai, tá aí o homem. Então eu posso ficar aqui mais um pedaço. Ele não mandou mensagem para mim ainda. Meu personal aí, ó. O homem tá me treinando, mano. Eu já tô pronto, macho. É só tocar a blusa. Eu tava com medo de tu mandar mensagem dizendo que já tava aqui embaixo para eu descer. E ainda bem que tu tá aí. Hoje ele já ontem, né, eu disse, ó, amanhã é cedo, viu? Amanhã é cedo. Mas era cedo para consagração. Cedo para consagração. Para consagração, é para consagração que ele é. A gente Pastor vai Júnior agora. Mota, eu te amo, Pastor Júnior Mota. Eu te amo, lindão. Só falar em relação a Bíblia fala, né, que crê nos profetas de Deus e prosperará. Como é importante a gente ouvir a voz de quem ouve a Deus e a gente prospera, né? Esses dias eu tenho caminhado muito perto do pastor Davi, eu queria também falar disso. E eu tinha uma viagem para Icaraí Diamontada e ele me convidou para uma viagem com ele. E como foi importante para mim essa viagem, né? E eu fui com ele para Juazeiro e lá Deus deu direção, vivemos coisas que eu não viveria se eu não tivesse escolhido ouvir a voz do profeta, né? Então, assim, isso é muito importante. O segredo está em obedecer. Às vezes a gente não entende a situação no momento, mas o segredo está em obedecer, né?
Então, que nós possamos ouvir as vozes dos profetas certos que direcionam as nossas vidas. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Você não Muito estava, bom. mas o Bernardo deu um testemunho que ele ouviu a voz de um profeta aí e ele contou o testemunho do que ele viveu, porque ele ouviu a voz do profeta certo. Amém. Honrando sua vida. Amém. Honrando Glória a sua vida, Deus. viu? Eu estava aqui, eu estava ouvindo. Aí, Juju. Ele foi o profeta da minha vida mesmo, viu? Me deu direção, me deu acolhimento. Realmente fez literalmente a função do pastor. Amém. Glória a Deus. Bom demais. Meus Amém. amigos, vamos lá. Pastor. Vamos encerrar malhar. aqui. Cuida. Vamos cuidar Cuida. da Vamos vida malhar, hoje. vamos malhar. Tá certo. O Senhor lhe traga um dia de conquistas, de vitórias. O Senhor lhe dê visão clara, Amém. de discernimento pelo Espírito. A Concordo. bondade do Senhor, que seja silenciado a voz que não vem de Deus sobre nossas vidas, Amém. mas que o Eterno é que nos conduza. Tudo que vemos a fazer, meus irmãos, no nome de Jesus. E nos vemos amanhã. Amanhã, às 6 horas, estamos aqui no dia 62/365. Você é nosso convidadão. Muito bom estar presente contigo, principalmente aqui também na hora da resenha. Beijão no teu coração e até amanhã, meu irmão. Até amanhã, Cheiro. Pai. Tchau. Bom Deus dia, abençoe. paz. Bora deixar a menina, Juvencio. Cuida. Com-